Olá! A nossa aula de hoje, ainda fazendo parte do nosso bloco cirúrgico, vai trazer quatro conceitos. Quatro conceitos do nosso cotidiano, mas que eles também são difundidos a nível de bloco cirúrgico e que para o bom andamento do procedimento e redução do risco de infecção, eu trago posteriormente um link sobre infecção. É interessante que a gente conheça esses quatro conceitos e de que forma que ele vai ser aplicado dentro do bloco, dentro do dia a dia da enfermagem. Esses quatro termos são a asepsia, a antisepsia, a desinfecção e a esterilização, que são termos que às vezes confundem por ser um pouco próximos, mas que cada um tem o seu eixo. O primeiro conceito que vai ser estudado é o conceito de asepsia. A asepsia, ela é um conjunto de atitudes, né? É um conjunto de atitudes que buscam afastar os micro-organismos de um determinado ambiente. É aquele conjunto de ações, e são as técnicas assépticas. É todo o conjunto de atividade que a gente faz com a intenção de reduzir o número de micro-organismos em um determinado local, em um determinado ambiente, em um determinado objeto ou o que a gente chamou de campo operatório. Eu preciso fazer de tudo para que eu não tenha micro-organismos chegando no local daquele procedimento cirúrgico. Eu poderia até conceituar que as técnicas assépticas, elas são um conjunto de manobras que são realizadas em conjunto com todos os profissionais daquele bloco cirúrgico, com a intenção de manter tanto o doente quanto o ambiente cirúrgico livre de germes. Gente, isso inclui as técnicas assistenciais, como por exemplo a lavagem das mãos, e isso inclui até mesmo o serviço de higienização, que é responsável pela manutenção da limpeza daquele local. Já o conceito da antisepsia, ele já está um pouco mais amplo, porque ele já aborda um pouquinho mais soluções antissépticas que têm a intenção não só de manter distante, mas de destruir. Um desses exemplos que a gente pode até estar utilizando, além das soluções saneantes, que são produtos químicos com a intenção de manter livre ou até mesmo de matar os micro-organismos, o álcool 70 ele também está sendo utilizado como uma técnica antisséptica. Porque a técnica antisséptica nada mais é do que a eliminação das formas vegetativas de bactérias causadoras de doenças e também da flora residente da pele ou da mucosa, que é essa sujeira que nós temos na nossa mão. Para que a gente consiga atingir essa eliminação, a gente vai fazer uso de substâncias químicas. Ressalto que pode ser tanto o álcool a 70%, como pode ser a utilização de saneantes, ou seja, substâncias químicas devidamente diluídas com a intenção de lavar e de limpar aquele ambiente. Para ser mais prático, a antisepsia, ela busca não só manter afastada, mas sim a destruição dos germes. Assim também, a gente vai conceituar o que a gente chama de desinfecção, que é um nível um pouco a mais, tá? Da antisepsia, que nada mais é do que a remoção de todos os micro-organismos da forma vegetativa, independente se eles são patogênicos ou não. Eu tenho a capacidade de remover tudo, mesmo que não seja, entendam bem, a remoção de micro-organismos, sendo patogênicos ou não, de uma determinada área, de uma superfície inanimada. Professor, o que é uma superfície inanimada? Um móvel, uma superfície, a mesa operatória, as bancadas, a área onde está acontecendo esse procedimento cirúrgico. Isso vai garantir que a gente possa ter a remoção tanto de seres inanimados, como a remoção de esporulados. Professor, o que são esporulados? São bactérias que estão na forma inativa, que elas estão na forma de esporos, porque elas estão fora do corpo de uma pessoa. E o quarto e último conceito, ele é aquele mais intenso, ele é aquele que a gente busca nos instrumentais cirúrgicos, que é o conceito da esterilização. Tudo o que está falando de esterilização está falando de ausência de micro-organismos. Então, a esterilização, ela não é uma remoção.
Ele é um processo de destruição de todas as formas de vida microbianas, incluindo bactérias, vírus, fungos, protozoários, com a intenção de quê? Eliminar completamente. Entendam bem, não é limpar, não é remover, é destruir qualquer forma de vida presente ali, microscópica, causadora ou não de doenças. Só que a gente não consegue esse processo tão rápido. O processo de esterilização, ele exige outras características, uma delas seria a temperatura ou produtos químicos muito mais intensos para atingir o processo de esterilização. Então, eu posso ter tanto agentes físicos, como eu posso ter agentes químicos. O principal agente físico é o calor, tá? É o aumento da temperatura para matar determinados micro-organismos. E os agentes químicos nada mais é do que a utilização de substâncias químicas que não são acessíveis no nosso dia a dia, justamente para que num processo de imersão e de utilização, esse micro-organismo possa ser destruído. Ao longo do nosso trabalho, como é que a gente vai saber qual é o artigo que vai ter que passar por uma desinfecção, por uma esterilização? Isso vai depender muito do tipo de artigo que está sendo utilizado. Por isso, a gente vai classificar os artigos em três classes: artigos não críticos, artigos semicríticos e artigos críticos. De uma forma rápida, eu já digo sempre para vocês que tudo que é crítico é aquilo que entra em contato com o meio interno do meu paciente, principalmente corrente sanguínea, onde existe um grande potencial de transmissão de doenças, caso esse material esteja contaminado. E nisso vai uma escala. O semicrítico, ele já vai possuir um contato menor e o não crítico é aquele que não entra em contato com o meio interno do meu paciente. Assim, vamos conceituar alguns produtos utilizados no bloco cirúrgico que não são críticos, são classificados como não críticos. Eles são todos os produtos que entram em contato com a pele íntegra, ou seja, com a pele que não tenha nenhuma lesão, nenhuma ferida e que não entram em contato direto com o paciente. Esses materiais, eles exigem limpeza ou desinfecção de baixo nível. Às vezes a gente apenas faz uma limpeza com álcool 70. Vou dar um exemplo para vocês. A comadre, que é utilizada para coletar urina. O termômetro, que é de uso coletivo e a gente não esteriliza, a gente apenas faz uma limpeza quando vai ser feita a verificação de temperatura de um paciente para o outro. O estetoscópio, que a gente utiliza para fazer a ausculta de batimentos cardíacos e respiratórios do meu paciente, também são instrumentos não críticos. Os produtos semicríticos já são aqueles que atendem um nível de contato com o paciente um pouco maior. Eles são aqueles equipamentos que entram em contato com a pele não íntegra. Professor, o que é pele não íntegra? Pele com ferida, pele com alguma lesão. Ou que entra em contato não só com pele, mas com mucosa, que não está íntegro. Ou que está colonizado, já está com algum quadro de infecção. Elas merecem o que a gente chama de desinfecção de alto nível. Alguns exemplos: alguns inaladores, a máscara de ambu, que tem a finalidade de ambuzar, ou seja, de fornecer oxigênio para o paciente, endoscópios, que são aquelas cânulas com câmera que são colocadas para exames de visualização, como a endoscopia ou como a colonoscopia. Então, como tem contato com mucosa de áreas contaminadas, eles passam a não ser produtos não críticos, eles já são semicríticos, porque já tem um nível de contaminação um pouco maior. E para completar o nosso grau maior de classificação, eu tenho o que a gente chama de produto de saúde crítico. Esse produto de saúde, ele é aquele que ele é utilizado no que nós chamamos de procedimentos invasivos, e os procedimentos invasivos são aqueles que entram em contato com o meio interno e com a corrente sanguínea do paciente. Eles normalmente geram um processo de penetração de pele, de mucosas ou de espaços ou cavidades do meu paciente e, obrigatoriamente, para reduzir o nível de infecção, ele precisa passar por um processo que nós chamamos de esterilização, que é destruir todo tipo de forma de vida daquele material. Exemplos: instrumental cirúrgico, borracha de aspiração, catéteres cardíacos, que são exemplos que entram em contato com o sangue do paciente. Para continuar as características de limpeza, de desinfecção e de asepsia dentro do bloco cirúrgico,
existe uma necessidade de uma técnica que precisa ser implantada. É o que nós chamamos de escovação cirúrgica. Ela é padronizada pela vigilância sanitária e ela recebe as orientações da vigilância sanitária como sendo necessárias ser feitas em movimentos repetidos durante 3 a 5 minutos antes de qualquer procedimento. Elas devem ser feitas por todos os profissionais que vão entrar em contato ou com o paciente ou com os instrumentais que o paciente vai fazer uso. Por exemplo, os cirurgiões, que vão estar durante o procedimento, e o instrumentador cirúrgico, que é um técnico de enfermagem especializado em instrumentação. Por que o instrumentador cirúrgico? Porque ele vai estar manipulando, mesmo que com todas as técnicas assépticas, toda a paramentação, ele vai estar manipulando os mesmos instrumentais que vão estar entrando em contato com o paciente. Então, essa escovação ao nível de conceito, ela tem a necessidade justamente de gerar movimentos repetidos para que, junto com uma solução química e água, esteja fazendo a remoção de boa parte da flora transitória das mãos e a eliminação de germes, entre eles germes patológicos, como as bactérias, os fungos e os protozoários. Além da escovação cirúrgica, existe antes da entrada dentro de uma sala de cirurgia o que a gente chama de paramentação cirúrgica. A paramentação cirúrgica é um conceito, é o que a gente chama de paramentar, é se vestir adequadamente. E quem faz a paramentação é quem a gente chama de equipe cirúrgica. Na verdade, são procedimentos específicos executados passo a passo. Esse passo a passo ele é completamente padronizado e acompanhado pela vigilância sanitária, onde precisa acontecer uma observação rigorosa de todos os princípios científicos. Isso vai incluir, além daquela degermação das mãos antes da paramentação, a vestimenta de um avental, também chamado de capote. Esse material precisa estar completamente esterilizado e calçar o que a gente chama de luva estéril ou luva cirúrgica. Então, esse processo de paramentação, ela está envolvendo 3 atividades: a degermação das mãos de forma correta, a utilização da vestimenta estéril, que a gente chama de paramentação, de OPA ou de capote, e precisa da técnica correta de calçar luva estéril, tá? São essas 3 composições nessa mesmo sentido, com a técnica correta e garantindo que não vai haver contaminação dos meios utilizados.